Antigamente, quando a palavra mudança me vinha à cabeça, o que me vinha em seguida era a promessa de felicidade que eu esperava tocar se eu mudasse certas coisas na minha vida. Tal qual acontece com a maioria, a esperança de solucionar os meus problemas sempre esteve na expectativa de mudar de profissão, mudar de condição financeira, mudar de casa, mudar de status social. E por aí vai. E essas, de fato, são expectativas de mudança positivas, pois nos motivam a melhorar, a nos melhor capacitar, por ser, geralmente, o único meio de realizar essas expectativas. A parte negativa disso se apresenta quando, de tão ocupados que ficamos buscando essas mudanças, nos distraímos e deixamos governar em nós a falta de mudança, que pode ser a mais invisível fonte de infelicidade, a falta de mudança dentro de nós. Hoje em dia, mudar esta falta de mudança não é menos do que uma prioridade para mim. E se me perguntarem como isto começou, eu começo dizendo que foi antes mesmo de eu ter consciência de que isto havia começado. Com a experiência do fracasso do meu relacionamento com a Bruna, o vazio que, mais ainda, cresceu em mim, engoliu todas as minhas expectativas mentirosas de ser feliz naquele caminho e só deixou espaço para a certeza que eu há tempos reprimia. A certeza de que se eu não buscasse uma mudança para minha maneira de pensar e agir, se eu não buscasse uma verdadeira metanoia, não haveria nenhum sentido em seguir em frente. Entre muitas outras coisas, eu não suportaria mais, de jeito nenhum, ser o tipo de homem que fere os sentimentos de uma mulher, especialmente os de uma garota como a Bruna, por ser emocionalmente imaturo demais para me entregar à construção de um relacionamento verdadeiro. Mas isso não iria mudar enquanto o caminho que eu seguisse dependesse de fingir que eu acreditava no que eu não acreditava para evitar verdades dolorosas. Quem amadurece emocionalmente evitando constantemente verdades dolorosas? Assim, tomou conta a consciência de que o propósito que me mantinha motivado a seguir em frente até então dependia de uma mentira que, embora aparentemente me protegesse, o tempo
todo esteve me consumindo. Afinal, mesmo que a mentira me diminuísse certa angústia por reprimir superficialmente a minha insatisfação com a minha própria identidade, ela me fazia, para isso, agir como um tipo de pessoa que eu era incapaz de admirar. E isso só fazia semear a silenciosa depressão. Então, na consciência do quão me vinha sendo dolorosamente deprimente esse caminho, e na decisão de abandoná-lo de qualquer jeito, fortaleceu-se a coragem para ir na direção contrária e vencer o medo da mudança, que era o medo de não conseguir sustentar a motivação para seguir em frente sem o excesso de auto-engano em que eu havia praticamente me viciado. E essa mudança, como era de se esperar, exigiu algo em que eu era bem inexperiente. Exigiu que eu fosse resiliente. A minha esperança de experimentar felicidade sendo aprovado pelos olhos alheios. Chegar ao ponto de enxergar nesta esperança uma estrada enganosa, na qual me doía mais permanecer do que doeria lidar com a verdade fora dela, e então decidir pela saída, não determinou que eu tivesse disposição para renunciar a essa velha falsa esperança de felicidade. Pois eu já tinha desenvolvido uma dependência dessa falsa esperança para motivar os meus passos na vida. Para superar essa dependência, a melhor aliada foi a resiliência. Às vezes, nos agarramos à resiliência meio que sem experiência. A agarramos muito mais por ser algo a que recorremos sem nos dar conta, enquanto instintivamente buscamos cura para a dor de um grande fracasso. Quando percebemos, nos surpreendemos
capazes de reunir forças em nós mesmos para nos adaptar ao sofrimento temporário, de renunciar a velhas esperanças e a tudo que nos mantém apegados ao caminho conhecido, o qual já entendemos significar o nosso fracasso. Aí, desintoxicamos o nosso coração deste apego e o tornamos fértil em novas esperanças, que podemos plantar ao começo de um novo caminho. Uma direção em que, também por resiliência, nos surpreendemos capazes de resistir ao medo da mudança e capazes de favorecer a esperança, mesmo em um caminho que nos exija ver além do conceito que nos desencoraja a segui-lo, por a nós ser ainda nada mais do que um caminho desconhecido. Este entendimento dá sentido àquela frase. O fracasso em um caminho conhecido pode ser a semente da esperança em um caminho desconhecido. Ainda é cedo para dizer que eu superei por completo as consequências de ter abusado do auto-engano para definir o meu caminho anteriormente. Mas posso dizer que agora eu avisto a saída dessa estrada. E isto acontece, em parte, por eu estar escrevendo esta história. Um trabalho em que é preciso aprofundar na consciência para revisitar certas experiências e reinterpretar pensamentos vinculados a estas experiências, extraindo delas entendimentos que estavam por demais reprimidos. Sim, tem sido uma tarefa árdua, mas bastante prazerosa também. Ainda mais por eu estar compartilhando a história, principalmente por compartilhá-la até este ponto em que se encerra a primeira parte dela. A expansão da consciência sobre o quão mais dolorosa a mentira pode ser do que a verdade que ela tenta esconder e a superação dela, da mentira, com a coragem que resiste ao medo da mudança, são as mensagens que encerram a primeira parte desta história. É o desfecho de uma argumentação que foi um desafio desenvolver, por esta ser ainda recém-chegada
bem no início deste projeto. Lá no prólogo, se não me engano. Aliás, isto nos leva à segunda parte da história, que envolve uma garota de quem eu falei naquela introdução, chamada Sofia. Este lindo nome, que significa sabedoria, aqui não deixa de trazer certa ironia. Porque foi por causa dela, muito além do que eu pensava, que a ignorância a qual eu estava habituado começou a acabar. De certa forma, foi ao conhecê-la, ao me apaixonar por ela, que, sem saber, eu dei os primeiros passos dessa tão angustiante, mas também inestimável, caminhada de autoconhecimento. É nesta experiência de tê-la conhecido que está a inspiração para aquela fala sobre mudança no começo deste ato, em que eu disse: e se me perguntarem como isto começou, eu começo dizendo que foi antes mesmo de eu ter consciência de que isto havia começado. Seria um prazer poder contar também esta parte da história. Para isso, eu espero continuar contando com você, prezado espectador, de quem o apoio muito favorece a evolução deste projeto. Se este conteúdo caiu nas suas boas graças, não deixe de compartilhá-lo e inscrever-se. Um grande abraço e, é claro, até a próxima.